Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Susana e hoje vamos falar-vos a partir do Reino dos Sonhos. Sim, vamos falar de Sandman, a nova série da Netflix, que aparentemente está a ter bastante sucesso e que é baseada também num cómic de sucesso dos anos 80, escrita pelo Neil Gaiman, onde seguimos a antropomorfização de Exato. um conceito abstrato que são os sonhos. E ao longo do caminho vamos também encontrando alguns dos seus familiares. Sim, eles encontras alguns dos irmãos, eles na versão em inglês foi o que nós vimos, começam todos por D. Sim. É o desejo, a destruição que não aparece, a morte, qual é aquela das crocas, o desespero. Existe também o delírio e o destino, penso eu, que são esses todos. E a morte? Não, essa também já disse. Já disseste, não? Já. São demasiados. E dá-nos a conhecer um universo que eu também não conhecia a banda desenhada. E aqui o Sandman, ele é aprisionado durante 100 anos por um mago, eventualmente acaba por se libertar e tem de ir à procura dos seus instrumentos de poder, que são o rubi, a coroa e a areia. Sim, portanto, tenham lá calma, isto parece muito fantasia e eu não sou nada fã do género E é de fantasia. Só que está escrito de uma forma que eu acho extremamente interessante. Nós já tínhamos seguido um trabalho dele, uma série baseada num trabalho dele, num livro Sim. dele, que era o American Gods, que também tratava deste tema de mitologia, que aparentemente ele é bastante fanático, mas nessa série nós seguíamos os deuses antigos numa guerra com os deuses novos. Por exemplo, o deus da tecnologia, o deus da globalização, e da parte dos deuses antigos tinhas, por exemplo, o Odin. Só que aqui estás a trabalhar num plano ainda acima, porque Sim. ao contrário dos deuses normais, que precisam que as pessoas acreditem neles para existirem, estes conceitos abstratos que tu referiste, não, são, eles chamam de endless, são perpétuos, são eternos, portanto eles não precisam que as pessoas acreditem neles para existir. E acho que é isso que torna tudo isto muito mais fascinante e muito mais interessante de seguir. Sim, eu tenho a ideia que isto passa tudo no mesmo universo também do American Gods. É também Não tenho certeza, mas... Tenho a ideia que sim, até a coroa dele é feita a partir de um esqueleto de um deus. E tudo aparece também, por exemplo, o Lúcifer, tu sabes sabes que Deus também existe, portanto, os deuses aqui também são reais desde que nós acreditemos neles. Como tu disseste, e estes não, estes continuam a existir. Ele até há certas alturas em que diz que já viveu noutros universos e até que há outros planos de existência, portanto isto é muito vasto. Convém referir de quem é que eles são filhos. Eles são filhos da noite... Era da noite e do tempo, exato. Eu nós depois vemos a série, eu fiz o download das bandas desenhadas. Compraste, literalmente. Sim, comprei não é pirataria. Não, comprei no Google Livros. Google Play ou Play, whatever. Play Livros, sim. Estavam num bom preço, eu comprei, mas é capaz de ser uma coleção interessante para se ter em físico. E realmente gostei imenso da história. Há já bastante tempo que não via assim algo de fantasia que também me interessasse tanto. E tu não segues só quase uma quest de procura dos instrumentos de poder dele. Eles depois de repente também expandem o universo e tu conheces uma data de personagens, algumas delas, por exemplo, chega uma altura em que tu segues um dos pesadelos que fugiu do reino dele, que é o Coríntio. Sim, porque convém explicar, para quem não conhece, que tudo o que são sonhos, tudo o que são pesadelos são criações deste Dream, deste Morpheus, que é como chamam na série. E quando ele regressa ao seu reino, depois dos tais 70 ou 100 anos, ou sei lá quanto tempo é que foi que esteve aprisionado, a missão dele é recuperar esses tais 3 instrumentos que referiste, mas também depara-se com o reino dele completamente decadente e em ruínas. Para além disso, houve algumas das criações dele que fugiram do reino dele para se misturarem com os humanos. Sim, tens esse que era um pesadelo e que querem matar pessoas. Tens um episódio muito engraçado com uma data de serial killers numa convenção, que é a convenção dos cereais. A série é muito fiel à banda desenhada. Há certos episódios que são mesmo cópia do que está na banda desenhada. Há um episódio muito bom em que ele, quando está a falar com a irmã, com a morte,
Sim, esse é capaz de ser o meu episódio favorito e foi mesmo aí que a série me conquistou, mesmo, lá está, de se basear todo este ambiente de fantasia. Porque nesse episódio, se não me engano é o 6º, a irmã vai ter a Morte vai ter com o Morpheus, que está ali a lamentar-se no banco de jardim, a tirar pão para os pombos. Sim, porque ele já tinha encontrado os instrumentos todos dele, já se tinha vingado e agora não sabia o que é que havia de fazer, estava deprimido. E seguimos o dia-a-dia dela, que se pensares bem é uma coisa brutal, porque a Morte vai ter com alguém para ir buscar para a levar, não é? E tu segues o dia-a-dia dela, enquanto o Morpheus a acompanha, mas é tratado com uma leveza e com uma naturalidade que, surpreendeu-me. E achei um episódio extremamente bonito, carinhoso, fez-me sentir coisas, sensações que eu não estava à espera. Foi. E depois tem uma segunda parte desse mesmo episódio em que segues Morpheus, a amizade que Morpheus tem com um humano que achou que morrer era uma coisa estúpida e que a morte concedeu-lhe esse desejo de não poder morrer. E então eles encontram-se 100 em 100 anos num pubzito. Achei mesmo cativante. Não, mas é isso, tu tens aqui personagens que são muito bem desenvolvidas, não são apenas figuras de cartão. Sim, esse Corinthian, estavas a dizer, para além de ter um sorriso lindo, não é? O sorriso não, os olhos lindos, era o que tu querias dizer. É a mesma coisa neste não, caso. Ele é uma personagem muito interessante, tu notas, há uma altura em que ele se cruza lá com o miúdo, pá, e é muito carinhoso para ele, mas depois é absolutamente brutal para com as pessoas que ele quer experienciar a vida através dos humanos e tira-lhes os olhos. E há uma coisa também muito interessante que acontece na série, que é... Isto passa-se na banda desenhada no universo, isto é da DC, passa-se no universo do Batman e da Liga da Justiça. Pronto, convém explicar que a DC ofereceu o personagem, o nome de Sandman ao Neil Gaiman, em que basicamente ele só teria que manter o nome do personagem e depois podia fazer tudo o que quisesse, criar novas histórias, porque o personagem Sandman já existia. Ele tinha aparecido numa banda desenhada nos anos 30 e depois nos anos 70. Mas lá está, sendo da DC, tinha que haver sempre aqueles crossovers entre a Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, que nos cómics fazem aparições, mas aqui não... Acontece, ele quando vai à procura do Rubi dele vai ter com o Marciano e pergunta-lhe se ele sabe onde é que está o Rubi e eles acabam lá por se ajudar. Aqui, felizmente, não existe qualquer menção ao Batman, nem se fala do asilo de Arkham, nada. Infelizmente, acabaram por separar desse universo, juntaram com o do American Gods, que é muito mais interessante. E tira-lhe um bocado a cena da fantasia dos super-heróis. Os super-heróis só aparecem numa altura, há uma referência a esse Sandman dos anos 70 da banda desenhada, em que é o puto que está mascarado com o fato de super-herói. Sim, é um sonho, portanto. Sim, mas era um sonho, mas está muito bem metido. E isto leva-te realmente a conhecer este universo, que é muito giro. A banda desenhada também é muito interessante e eu acho que a série também tem muito por onde explorar ainda. Por exemplo, voltando ao American Gods, acho que aquilo só teve 3 temporadas, foi cancelada no final da terceira, e da primeira para a segunda temporada houve uma data de atores que não quiseram regressar para os papéis, porque acho que havia ali um conflito entre o Neil Gaiman e os produtores, os showrunners, e cada um queria puxar a brasa à sua sardinha, e então... Sim. Houve atores que basicamente rebelaram-se e não quiseram voltar. Tinhas a Gillian Anderson, dos Fecheiros Secretos, sim, ela que envelheceu extremamente bem. Sim, ela a uma altura é substituída, sim. E é uma pena que essa série tenha sido cancelada, porque acho que também a partir da terceira temporada é que estava a encontrar ali mais ou menos o seu rumo, porque as 2 primeiras eram extremamente difíceis de seguir, era muito cerebral, muito introspectivo. Sim. Que é uma coisa que não acontece aqui. Esta história não é linear, tu tens aqui uma data de episódios que são coisas paralelas que estão a acontecer e acho que isso é um ponto forte da série. Tu estavas a falar no episódio do Diner, tem uma prestação do David Thewlis, acho que é assim que se diz, que ele está na posse do tal Rubi que o Morpheus anda à procura e podia fazer o papel de maluquinho, mas não, faz ali um papel muito subtil, não sei se é a palavra certa, onde ele imagina um mundo que para ele seria perfeito, que era um mundo sem mentiras. E nesse episódio, todo passado dentro do Diner, tu vês as interações entre as pessoas a deteriorarem-se de tal forma, quando as pessoas deixam de usar aquelas mentirinhas que toda a gente diz, né? Que toda a gente utiliza para
para fazer com que o mundo gire normalmente, né? Aquelas mentiras brancas que não fazem mal a ninguém e que têm que ser ditas. Estavas a falar do episódio da convenção, também fartei de rir. Sim, esse da convenção também é muito bom, mas esse que tu estás a falar é quase um episódio de terror. Sim. E este da convenção, quer dizer, também é uma data de gente, chega ali uma altura em que temos ali um esfaqueamento em grupo e é interessante, tem pormenores muito giros, os serial killers têm todos os seus nomes, ninguém se queria tratar pelo nome, e depois tinhas painéis como um painel por causa o papel das mulheres na cena dos serial killers e uma quanto cena, é que deves cobrar? Quanto é que deves cobrar? A cena uns que têm complexo de Deus, os gajos religiosos, tipo, não, Deus é que mandou matar. E ele explora esses temas de maneira muito engraçada, com estas caricaturas, que as pessoas acabam por ser todas uma caricatura de uma determinada personalidade ou um determinado grupo social. Por isso é que eu realmente gostei bastante desta série. Não foi por causa do Tom Sturridge? Epá, realmente foi uma surpresa, gostei de ver aqui, ele trouxe o sexy gothic back, né? Ele tem uma voz também muito interessante, também gostei, pulou-me aqui muito ao coração. Não, foi interessante porque ele fez o casting normal, sim, mas a equipa de produção não parou de procurar novos atores para desempenhar o papel dele, portanto ele esteve ali. Pediram-lhe, olha, não aceites mais trabalhos, ficas aqui de reserva, entre aspas. Mas pagamos-te para não trabalhares. Exato, e depois, entretanto, ainda foram fazer o casting a mais 1000 e tal possíveis atores. O que deve ser frustrante, não é? Porque isto está de ser o papel da vida dele, pelo menos o mais relevante. Sim, tu vais ver a filmografia dele e aquilo não sei, não vou ver. Não vais, é muito mau. Mas estão-te a pedir de não aceites trabalho nenhum, porque ainda estamos à procura se há alguém melhor do que tu para o papel. Sim. Portanto, acaba por ser imagino eu que seja frustrante. Mas eu acho que ele safa-se extremamente bem. Quando tu compraste os cómics, eu fui ver o personagem Zito. Eu gosto mais aqui deste look de vocalista dos The Cure, com menos 50 quilos em cima. Exato, sim, com melhor voz. Mas pronto, está sempre de trombas, está sempre muito soturno, fala pausadamente. Trombas, é uma pessoa que, quer dizer, já levou com sonhos, passou a vida toda dele a criar sonhos e pesadelos e está um bocadinho saturado da humanidade, ele não consegue compreender a humanidade. Quem não está, não é? Mas é um dos pontos fortes também da série, é o elenco. Porque é em grande composto por atores desconhecidos, ou quase desconhecidos. Há duas exceções. Há este David Thewlis, há o Patton Oswalt, que faz a voz do corvo que o acompanha, e também no primeiro episódio tens o pai do anão do Game of Thrones. O Tywin Lannister, e tens a Gwendoline que faz de Lucifer. Sim, que também é uma personagem bastante interessante. E acho que a série também está a resultar bem, ao contrário do American Gods, que era o que eu queria dizer há bocado e falhou-me, é que o Neil Gaiman tem grande controle sobre a produção. Portanto, ele determina o rumo da série e se calhar é por isso é que também é tão fiel aos cómics como tu dizes. Não, completamente. Ele estavas a falar por causa do casting de Tom Sturridge. Foi ele quase que o escolheu e houve essas pessoas como a Gwendoline, foi ela que foi ter com o Neil Gaiman para participar na série. O ator que faz de Desejo também é completamente desconhecido. Esse é impressionante, porque esse aparece como anda por casa, não é? É igual, ele é igual à personagem dele e foi ele que mandou um tweet ao Neil Gaiman e foi automaticamente contratado. Ele trazia a roupa de casa e a maquilhagem de certeza, já estava feito. É o Desejo, Bem, só viste, mas o papel assenta-lhe que nem uma luva. De nós dois, eu acho que sou a pessoa que gosta mais de ver cenas de fantasia, de ler livros de fantasia. Sim, tu nunca foste assim muito fã e foi realmente engraçado ver-te investir nesta série. No segundo visionamento, porque nós vimos isto 2 vezes, tu nos primeiros episódios, da primeira vez estavas... Não, estava atento porque estava cético porque já tenho aquela resistência, aqueles anticorpos. Sim, mas estavas naquela isto tem um look muito... Eu sei que isto não é barato, mas tem um look muito barato, já estavas a mandar vir com isso. Mas é algo que é comum nas produções da Netflix, apesar de ser uma produção da Warner para a Netflix, mas é algo que é muito comum nas produções da Netflix, que é aquele look 4K ultra limpo, sem grão,
que eu acho que é uma consequência das imposições da Netflix, porque eles têm uma lista pré-determinada de câmaras que podem ser utilizadas, penso eu que seja para uniformizar o look das produções Netflix, e eu acho que isso depois acaba por castrar artisticamente quer o realizador, quer o diretor de fotografia. E aqui nesta série em concreto há aqui umas falhas, em particular de gradação de cor, mas são falhas um bocadinho mais pro-técnica e que não mancham em nada a série. Estás a dizer que isto são as mesmas câmaras que usaram para o 365? Muito provavelmente. Que horror. Que horror. Esse realmente é uma praga que anda aí. E é triste veres a Netflix estar-se a transformar num grande balde de lixo. Yeah. E nós não sei como é que isto realmente foi lá parar, porque é completamente diferente de tudo o resto. Sim, e uma segunda temporada ainda não está assegurada, mas também Neil Gaiman já anda a fazer pressão, a dizer, bem, se não formos renovados pela Netflix, podemos levar isto para para outra plataforma. Sim. Portanto, Tenho ideia que sim. Mas é como tu dizes, porque noites e noites a tentar vasculhar qualquer coisa para se ver ali no meio daquele lixo todo da Netflix, e felizmente saiu daqui alguma coisa que nós recomendamos que vejam, mesmo que não sejam fãs de fantasia, como Sim. eu. Não é só bem fantasia, é mais... Não, tu quando é o começas a dia-a-dia ver... de um gótico azedo com a vida. Não, ia dizer, tu começas a ver tipo cenas parecidas com dragões ou gárgulas e começas logo a coçar todo. Tu aquela gárgulazinha fez-te comichão? Sim, irritou-me. Admito que irritou-me, mas também não aparece muito, portanto há muita coisa para descobrir. Tem muita coisa, sim. O curioso é que a semana passada ainda saíram 2 episódios extra, um de animação, O Sonho de Mil Gatos, ou qualquer coisa assim do género, e outro que é tipo é uma side quest dele a salvar a ex-mulher, que acho que nos cómics é filha da Mulher Maravilha. Epá, mas não que sei, aqui não há não referência cheguei. nenhuma. Portanto, Não cheguei, sim. Não, eles cortaram esse bocado referências. todo, felizmente, e esses por acaso tinham muito pouca química, eles os dois. Ele e a ex-mulher, aquilo não jogava muito bem. Pronto, não dá. aquilo também não resultou, não é? Acho que foi por causa do filho deles ter morrido. Normalmente isso é um bocado deal breaker nos casamentos. Bem, ok. Mas não sei. Vamos acabar nesta nota positiva. Vamos voltar a acordar? Sim, vamos. Então vá. Até para a semana. Até para a semana. Ou não?